Graças e paz, queridos. Professor Matheus Rangel aqui, do Instituto Teológico Koinonia. Estou, através desse vídeo, me dispondo a responder alguns questionamentos de supostas contradições na Bíblia. Questionamentos esses que, por sua vez, podem ser explicados através do hebraico, através do grego, e procurando dar-lhes uma resposta que esteja um pouco diferente das respostas até então formuladas. Nós sabemos que existem muitas obras apologéticas boas que propõem responder a perguntas que estarão sendo tratadas na sequência de vídeos que iremos fazer. Contudo, a expressão Deus se arrepende, aonde contrapõe três textos bíblicos, ela já teve bastante respostas bem formuladas por vários apologetas, William Lane Craig, Norman Geisler, os apologetas que inclusive confeccionaram a Bíblia Apologética de Estudo. Contudo, nós vamos trazer uma abordagem aqui ainda não vista à luz do hebraico. Pois bem, vamos então à questão em pauta. Nós temos aí dizendo o seguinte: Deus se arrepende? Questão. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, em Gênesis 6, versículo 7, está escrito: Me arrependo de os haver feito. Nesse caso aqui, o texto se refere aos homens antes do dilúvio, que foram destruídos no dilúvio. E nós temos também um outro texto em 1 Samuel capítulo 15, verso 11, que diz: Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Então, aqui está a questão. Num texto, Deus diz que não se arrepende. Em outros dois textos, o próprio Deus é o locutor desse verso, e ele apresenta-se como aquele que se arrepende. Bem, será que ocorreu algum erro de tradução? Será que uma análise no hebraico poderia nos trazer uma luz diferente, uma interpretação mais acurada? Vamos então conosco. Vamos avaliar o primeiro texto, que fica em Números, capítulo 23, versículo 19. Aonde nós temos aqui a expressão hebraica. Lo ishiel vayakazev, uben Adam veitenehan. Essa expressão veitenehan aqui quer arrepender, né? O verbo naham, do hebraico, significa arrependido no léxico. Léxico é a mesma coisa que um dicionário. E quando nós temos aqui flexionado no texto, veitenehan. Veitenehan, no caso, é porque ele está, como você pode ver aqui, ó, um verbo no tronco ritpael, imperfeito da terceira pessoa masculino singular jussivo. Professor, não entendi nada. Vamos explicar a você então o que significa, haja vista que a nossa explicação estará sobre a questão dos troncos verbais. Servirá para nossos alunos do médio, para todos que tiverem interesse, nossos alunos do curso de hebraico, de grego, enfim. Servirá para todos de algum modo. Eu abri aqui a gramática do Guilherme Kerr, uma gramática bastante interessante, onde ele trabalha o seguinte. Como você pode ver aqui, está destacado, do número 293 ao 303, ou ele vai explicar sobre o tronco ritpael. Já aqui ele caracteriza já no sumário como intensivo reflexivo, e vai dizer que o prefixo rit tem força reflexiva. O que é a força reflexiva? No português nós temos a voz ativa e passiva, e temos algumas partículas reflexivas. É mais ou menos o seguinte: quando você fala assim, olha, eu estou arrependido, isso estaria na voz passiva. Alguém fez algo com você, você foi vítima dessa ação e você se encontra arrependido. Quando você fala assim, ó, eu me arrependo, tomando atitude em relação a alguém, isso está na voz ativa. Agora, quando você se arrepende em si mesmo, isto é, quando você fala assim, por exemplo, olha, eu tenho um projeto, aí você volta atrás e fala, não, esse meu projeto não vai dar certo. Você se arrepende em si mesmo. Você não se arrepende em relação a alguém e nem está arrependido porque alguém teve uma atitude ruim com você. Há uma diferença em você se arrepender em si mesmo, arrepender em relação a alguém, ou se arrepender porque alguém lhe fez algo ruim. O que o tronco ritpael, da expressão aqui de Números 23, 19, quer dizer? Quer dizer que Deus ele não se arrependeria em si mesmo. Ele não se arrependeria de forma reflexiva. Ou seja, ele não traçaria um plano e depois diria, opa, tem um plano melhor aqui, vou abandonar esse plano e fazer outro plano.
É isso que Números está dizendo. Por isso que a expressão Naham está aqui como Veit Naham, que seria, no caso, no tronco Hitpael, mostrando que Deus não se arrepende em si mesmo. Agora, será que em Gênesis capítulo 6, versículo 7, nós temos este tipo de arrependimento? Será que a palavra arrepender ali está conjugada no mesmo tronco, querendo dizer a mesma coisa? Eis a questão. Nós temos aqui o texto de Gênesis 6, verso 7, aonde diz o seguinte, ó, aqui está a palavra arrepender, tá? Nihamti. Você pode ver, essa palavra aqui é a mesma outra lá, só que ela já tem uma pronúncia diferente, porque ela está flexionada num outro tronco. Que tronco é esse, professor? É este tronco aqui, ó, Nifal. Mas o professor, e esse tronco é diferente do tal do tronco Hitpael? Sim, é diferente. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, na gramática do Kelly, onde nós estamos aqui, é na página 139, na página 139, aqui explica sobre o tronco, ó, Nifal. Esse tronco Nifal, olha só que interessante. Na maior parte dos verbos, o Nifal tem a função de passivo simples. Porque algumas pessoas falam assim, mas não, professor, o Nifal também tem a função de reflexivo, como o Hitpael. Bem, além do Hitpael ser reflexivo intensivo, nós temos uma diferença, né? Só em alguns, olha essa palavrinha aqui, ó, que o gramático coloca, alguns verbos. Só em alguns verbos ele tem a ação reflexiva. Porém, na maior parte, a função dele é passiva simples. Então, o que significa isso? Vamos aplicar isso ao texto. Em Gênesis capítulo 6, versículo 7, está escrito o seguinte, destruirei o homem. Vou pegar aqui a versão ACF que eu gosto muito. E disse, Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Esse arrependimento aqui não é um arrependimento em si mesmo, tanto que não está representado no tronco Hitpael, está no Nifal. O que é o Nifal? O Nifal, ele está na voz passiva. Significa o quê? Que a causa de Deus estar se arrependendo não é um plano que ele traçou, mas a atitude do homem que não condiz com o contrato que Deus fez de vida com o próprio homem, falando para o homem que ele deveria viver em santidade, deveria viver uma vida diferente. O homem rompe esse contrato e Deus se arrepende. Só que essa expressão, arrependido, ainda não é a melhor tradução. Você pode ver aqui, por exemplo, ó, na versão interconfessional, ela não coloca arrependo, ela coloca lamento. Porque quando você sofre um dano, uma decepção relacionada à atitude de alguém, você pode se arrepender, mas não que você, se pudesse voltar atrás, faria diferente, mas que você está triste, lamentando aquela circunstância. Então, o que nós concluímos daqui? Que o arrependimento do capítulo 6, verso 7 de Gênesis não é o arrependimento de Números 23, 19. Não estão no mesmo tronco, não querem dizer a mesma coisa e não são o mesmo tipo de arrependimento. Não é o arrependimento em si mesmo, é o arrependimento com consequência e causa no outro. Será que o de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, também é esse tipo de arrependimento? Olha aqui a expressão novamente. Vamos analisar aqui. Nós temos, ó, Nihamiti, novamente, Nihamiti. Nihamiti que Rinlakti et Shaul. Olha só essa expressão aqui, Nihamiti. Novamente, ela está no Nifal. Ou seja, a causa desse arrependimento também não é em Deus. Deus está se arrependendo, mas a causa é em Et Shaul. Ou seja, está posto de haver posto Saul. Saul, no seu reinado, se arrependeu. Ele fez o que não deveria ser feito. Desse modo, Deus o arrependeu de ter colocado ele como Lemeler, ou seja, como rei, como um monarca de Israel. Então, basicamente, para concluirmos a nossa análise, vamos à resposta. Talvez você está falando assim, poxa, professor, eu entendi o que você falou, mas para passar isso adiante, eu não saberia passar.
Talvez eu usaria os comentários aí dizendo a diferença de arrependimento moral para arrependimento psicológico e tudo mais, como comumente os apologetas já dizem. Porém, para isso mesmo, para que você possa transmitir isso de forma mais clara e dinâmica para as pessoas, eu preparei aqui um outro texto que pode te ajudar a esclarecer essa questão. Vamos lá. Eita, o texto não quer pegar, né? Pronto. Essa daqui seria a resposta formulada. Resposta. Não temos uma contradição. A expressão arrependa, em Números 23, 19, está no tronco ritpael, que é o tronco reflexivo intensivo, e que denota um arrependimento em si mesmo, e não com causa no outro, como representado pelo tronco nifal, que é o passivo simples, conforme está relatado em Gênesis 6, verso 7, cuja causa é o quê? A perversidade do homem. Então, qual é a causa do arrependimento de Gênesis 6, 7? A perversidade do homem, e está no capítulo 6, verso 5. E em 1 Samuel também, né, 15, 11, cuja causa foi a atitude de Saul em poupar os despojos da guerra. Está no verso 9 do mesmo capítulo, dizendo isso. Temos outras excelentes respostas fornecidas por apologetas, como Norman Geisler, Craig, como eu já falei. Contudo, esta abordagem pretende trazer novidade com base nas línguas originais, em vez de produzir argumentos já conhecidos. Pois bem, você pode basicamente dizer para a pessoa que lhe questionar sobre isso, que a palavra arrependimento está arranjada em troncos diferentes e, por sua vez, querem dizer coisas diferentes. Em Números 23, 19, é um arrependimento em si mesmo. Já em Gênesis 6, 7 e 1 Samuel 15, 11, o arrependimento ali tem causa no outro. Por isso, então, Deus não descumpriu a sua palavra e não existe contradição. Que Deus abençoe sua vida e até mais.